Opa, e aí? Hoje eu quero falar sobre algo um pouco diferente que eu falo aqui no canal, e aqui eu gosto mais de trazer aprendizado e também compartilhar um pouco da jornada. Então, eu acho que seria muito errado se eu não compartilhasse essa etapa que tá sendo muito difícil pra mim. Agora tá um pouco mais fácil, porém no começo e durante o processo foi muito mais difícil. Que é o seguinte: esses dias eu compartilhei no meu Twitter sobre algo que tá acontecendo, que é... Eu fui parar na lista negra do Banco Central e isso não é interessante. Eu não queira que isso aconteça com você, mas o que é isso e por que aconteceu é... A lista negra do Banco Central é literalmente uma lista onde diz os nomes de pessoas que as instituições devem ter cuidado, porque são nomes de pessoas que cometem fraude, nomes de pessoas que não pagam a receita, nome de pessoas que estão foragidas, nome de pessoas que estão sendo caçadas legalmente e por aí vai. E por que eu fui parar nessa lista? Porque quando eu comecei a Alertpix, eu não tinha todos os conhecimentos que eu precisava, não tinha todos os contatos que eu precisava e não tinha toda a grana que eu precisava para poder investir no negócio. Na verdade, quando eu comecei a Alertpix, esse cômodo aqui em que eu tô, ele nem existia ainda. O Dani sabe, quando a gente começou a empreender juntos, ele sabe, minha casa estava em construção e eu tava meses sem trampo. A única coisa que eu tinha era indie hacking e alguns freelas e alguns investimentos que eu tinha feito, como em cripto, alguns CDBs e alguns dólares, mas nada além disso. Então esse cômodo nem existia, eu não tinha nada. Na verdade, a maior parte metade do meu dia era indie hacking, a outra metade era ajudar o meu sogro a construir aqui, né? E vou resumir um pouco. De maio pra frente, a Alertpix lançou a V2 da sua plataforma e, cara, foi excelente pra gente. Eu nunca iria imaginar que um projeto indie hacker fosse ter tanta notoriedade, popularidade, fosse crescer tão rápido. Participamos também de vários eventos, fomos em podcasts e tal. E aquilo que era só uma idealização virou realidade. A gente tinha um time legal, a galera legal que estava trabalhando, um roadmap bacana, uma marca muito forte. E infelizmente lá atrás, quando eu acabei escolhendo usar o Mercado Pago, essa escolha acabou não sendo a melhor de todas, porque já era a hora da gente migrar para um Banking as a Service e já estava planejado isso no roadmap. E eu já tinha até integrado com alguns Banking as a Services, mas não tinha chegado a hora ainda. E infelizmente a gente começou a sofrer com algumas contas fraudulentas dentro da plataforma. Contas simples assim, que você olha assim, tem nenhum assinante, não tem nenhuma hora de streaming, não tem nenhuma foto de perfil, não tem nenhuma foto de capa, e o nome é, por exemplo, Laricinha 1234, sei lá, entendeu? Então, a gente sabia e bloqueava a conta logo de cara, mas a gente falhou em algumas questões e é muito difícil você ter um bom KYC, e é muito difícil você ter um bom KYC na hora do cadastro das contas. E plataformas que oferecem esses serviços são muito caras. A plataforma
hoje que oferece esse tipo de serviço e é a maior do mercado hoje é a Dwall. E eu vou até falar isso olhando para a câmera aqui. Eu sei que eu não tô olhando, a câmera tá aqui em cima. Vou até falar isso olhando para a câmera. A Ideal Wall é cara. Não compensa você ter uma base de 300, 400, 500, 1000 streamers, sendo que nem todos transacionam, sendo que você vai ter que pagar mais de 5 mil reais, 10 mil reais para poder conseguir manter os seus streamers na sua base, fora que você vai ter que pagar isso todos os meses. Então, esse não seria um caminho viável para a gente. Embora a gente pudesse correr para o caminho do investimento e pegar um investimento e ajudar a gente não só a alavancar, mas também a proteger a plataforma contra fraude e tal. E em setembro, outubro, nós atingimos nossa maior quantidade de transações, que foi 30 mil transações. A gente já vinha numa crescente onde a gente estava sempre duplicando a quantidade de transações e estava sempre aumentando as regras de segurança dentro da plataforma. A gente ia lançar 12 FA para proteger a conta, a gente já estava organizando, trazer uma plataforma de KYC para fazer reconhecimento facial e liveness check, toda essa parada que você tem que preencher na hora de você criar conta em um banco, por exemplo, em um banco digital. Então a gente ia ter tudo isso, porque já estava justificando, né, tudo que a gente tinha em caixa, já dava para poder pagar pelo menos essas funcionalidades. Mas antes disso acontecer, o Mercado Pago começou a devolver todas as transações que as pessoas que doavam para os streamers estavam pedindo a devolução, né? Então, o que acontecia era a pessoa doava para o streamer, recebia o que a pessoa queria e pedia um estorno logo em seguida. E o Mercado Pago devolvia o valor da pessoa. Isso aconteceu umas duas, três vezes e beleza. A gente viu que eram streamers de verdade e fazer o quê? Mas o streamer já tinha recebido o dinheiro dele. Muitas das vezes já tinha até sacado e não tinha mais o que a gente fazer, só tinha que repor a grana porque a gente perdeu a grana. Não eram valores altos, mas era significativo porque você está perdendo dinheiro, né? Então, então, do nada, o que começou a acontecer? A gente começou a receber mais algumas notificações do Mercado Pago. No total, acredito que foram 5 pedidos de estorno de contas, né, ao total e no mesmo mês ali. E nós percebemos que tinham uma ou duas contas ali que eram fraudulentas e essas contas tiveram os estornos pedidos e os estornos foram feitos, a gente perdeu a grana também. E de um dia para o outro recebi o e-mail e também ao push de que minha conta foi bloqueada, minha conta da Alertpix foi bloqueada e não tinha mais o que fazer. A gente estava numa crescente e era, se eu não me engano, a segunda semana do mês, era a semana em que a gente mais movimentava dentro da plataforma. A gente ficou uma semana, 2 semanas sem movimentar no Mercado Pago. Felizmente a gente já tinha planejado migrar para um outro Banking as a Service. E nesse Banking as a Service nós migramos para esse Banking as a Service e rodamos exatamente uma única semana nesse Banking as a Service e fomos bloqueados também. E nesse meio tempo nós tentamos migrar pro Nubank para pelo menos receber a nossa grana da Stripe lá na Nubank, né? E o que aconteceu? Ai, ai. Por
ter levado o CNPJ da LastPix para Nubank, onde eu tinha minha conta de pessoa física, minha conta de dev, PJ. Não duramos uma semana ali e eu tive minhas contas bloqueadas, minha conta de pessoa física, de pessoa jurídica como dev e de pessoa jurídica como a LastPix também. No total foram mais de 50 mil reais bloqueados entre essas três contas, incluindo grana que eu tinha guardado para viajar ano que vem, né? Com a minha esposa, a gente planeja fazer uma viagem legal. Eu já estava guardando uma grana e isso foi bem no começo do mês, onde eu tinha que pagar as guias de imposto, onde eu tinha que pagar as pessoas para poder continuar construindo aqui em casa. A gente está em obra, a gente ainda não acabou de construir a nossa casa, então muitas coisas a gente precisava terminar de fazer e não conseguia pagar as pessoas, não conseguia nem contratar outras pessoas, porque como que a gente ia contratar alguém se a gente não conseguia pagar as pessoas? Tinha cartão para pagar, tinha tinha muita coisa para fazer e muita grana estava presa. É, a galera que estava comigo na Netflix viu o quanto eu decaí, não consegui descansar, não consegui dormir, meu cabelo começou a cair. Eu tenho muito cabelo e eu tô com cabelo feio hoje, que mas começou a cair pra caramba. O Dani sabe, ah, tanto que essa situação me derrubou assim. E isso afetou até um pouco meu casamento também, com a minha esposa. Ah, deixou a relação um pouco difícil, porque não pelo dinheiro, mas porque me desgastou muito fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E faz um mês, 2 meses, quase 3 meses agora que a situação tá desenrolando e eu tive que gastar uma baita grana com advogados, tirando a grana do bolso para poder compensar os saques. E a gente teve, como eu falei, mais de 40 mil reais bloqueados e no total aí mais de 100 mil reais eu perdi. Tô tentando reaver muita grana ainda, mas é isso. Eu perdi uma baita grana. Eu cheguei perto de falir, porque cheguei a olhar no Pix e tinha muito menos do que eu tinha guardado e eu não conseguia pagar nada. E eu só consegui reaver a grana do meu PJ de dev na Nubank. Foi a única conta que eu consegui reaver os valores. E infelizmente o que eu reavi eu tive que pôr na Alert pra gente poder reaver os saques e também tive que pagar tudo que estava em atraso e também tive que pagar os custos de advogados e tudo mais. E nesse meio tempo a gente conseguiu colher tudo aquilo que a gente plantou, né? Digo, de coisas ruins e de coisas boas. Então, tudo de erro que a gente cometeu, eu colhi como empreendedor, como pessoa física também responsável pelos meus negócios. E infelizmente eu colhi de uma forma muito ruim e eu vou ficar marcado na blacklist da Bacen até eu morrer. E qualquer empresa que eu abrir, automaticamente, se o banco quiser não me aceitar, quiser não aceitar o risco, ele não vai aceitar. Então, muito bom. É, eu oficialmente não consigo mais abrir mais nenhuma empresa no meu nome, a menos que eu abra empresa e que o banco seja um banco
top aceitar o risco e me aceitar como cliente deles e dizer pro Bacen, olha, eu aceito o risco, eu conheço esse meu cliente aqui. E coisas boas que a gente colheu sobre isso também é que, felizmente, agora nós temos tanto os contatos necessários para conseguir operar a plataforma e também os contatos para ser aceitos dentro desses bancos, dentro dessas fintechs, dentro desses gateways de pagamento, dentro dessas instituições de pagamento, não importa qual o rótulo, hoje nós temos o contato dentro de várias dessas instituições e também contato de bons investidores, pessoas que estão há muito tempo no setor financeiro e pessoas que estão dispostas a nos ajudar, a me ajudar nesse problema, nessa situação. E dito isso, eu tô rindo aqui, mas a situação é muito difícil. Já foi muito mais difícil, agora tá um pouquinho melhor, mas a segunda coisa que a gente tirou aqui como aprendizado é que é muito mais fácil agora a gente abrir um gateway próprio e oferecer esse gateway para indie hackers do que deixar os indie hackers na mão do Mercado Pago, porque a maioria usa o Mercado Pago e nosso grupo de indie hackers, nós não somos os únicos que caíram nessa falácia do Mercado Pago. Então, se eu fosse dar uma dica, não use o Mercado Pago. E nós estamos construindo algo aí que vai ajudar você que quer empreender e você que não pode cair nisso, porque eu já caí. E eu caí na pior forma. Eu sabia dos riscos, então esse foi o menor que poderia acontecer comigo. O máximo que pode acontecer é eu ser penalizado legalmente, ir preso e pior que isso, né? Eu não ter mais a possibilidade de sair do país, mas isso seria se coisas muito maiores acontecessem dentro da plataforma, né? Então, hoje a gente aprendeu, a gente sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que pode, o que não pode. A gente tem os contatos, tem a grana, tem os contatos e, mais de tudo, a gente sabe que você que está até aqui ao final, que provavelmente empreende e está usando o Mercado Pago, você corre um risco. Então a gente quer te ajudar a não correr mais esse risco, porque se você está lá, o seu cliente pode pedir o valor de volta e o Mercado Pago vai devolver e não vai te dar a opção de você dizer que o seu cliente está agindo de má fé. Então é isso. A gente quer te ajudar, a gente está planejando algo legal, algo interessante, que permite que você, indie hacker, consiga monetizar o seu produto aí de uma forma bem tranquila, bem fácil e pode ter certeza aí que não vai acontecer o mesmo que aconteceu comigo, beleza? Valeu.